A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão comigo, acompanhando, sintonizado, ajustado a esse Facebook, ao YouTube, para mais uma vez estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. A palavra que edifica, que fortalece, que alimenta, que sustenta, que forja, que molda e prepara cada um de nós para vivermos, desfrutarmos aquilo que o Senhor Deus, nosso Pai Celestial, preparou para nós. Bom, mais uma vez estamos aqui para semear a boa semente, a semente da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante entendermos e compreendermos, ter o discernimento, que a palavra de Deus nos mostra tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus quer para nós, a direção, o conhecimento e o entendimento para vivermos na plenitude da palavra de Deus, da vontade de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia, você que é bom de Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 27, versículo 33. Nós vamos falar sobre a crucificação. Nós passamos por um final de semana em que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. É muito importante saber que tudo que Jesus passou foi por amor a nós, por amor a mim, a você, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que vivem e praticam a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 27, versículo 33. Bom, aqui estamos mais uma vez para saborear o maná que vem dos céus, o pão vivo que desceu do céu. E é Jesus Cristo, a sua palavra, o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Diz assim, Mateus capítulo 27, versículo 33. E chegando a um lugar chamado do Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentado ali, guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foi assim que Jesus foi crucificado. E foram crucificados com ele também 2 ladrões, um na sua direita e outro à esquerda. Também foi colocado como um maldito e entre ladrões, até a sua morte. Ele passou uma decepção. Até a sua morte, ele morreu entre 2 ladrões. Foi também colocado como um ladrão, como aquele que merecia morrer com morte de cruz, como maldito. Ele se fez maldição por cada um de nós. Diga misericórdia, Senhor, misericórdia. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, declarando, Senhor, que a sua morte não foi em vão. Que tudo que tu fizeste por mim, pelos meus irmãos, por cada um, Senhor, que está hoje andando, sendo discípulo, praticando verdadeiramente os teus ensinamentos da palavra de Deus, estamos aqui reunidos no teu nome para aprender mais de ti, conhecer mais o teu propósito com esse sacrifício, o sacrifício santo,
o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito que tu fizeste por mim e por cada um dos meus irmãos. Por isso nós estamos aqui reunidos. Por isso nós estamos aqui para clamar e te pedir, continua, Senhor, a boa obra que tu começaste em nossas vidas. Eu sei que tu há de completar a boa obra que nós precisamos que aconteça em nossas vidas. Para a glória do teu nome e do teu reino. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Bom, irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui para entender por que esse amor tão grande por nós. Por que esse amor a ponto de ser o sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós. Houve uma decepção da cruz. Os discípulos, todos aqueles que esperavam em Jesus, um guerreiro, aquele que iria mudar toda aquela situação pelos romanos que estavam dominando, escravizando, maltratando e fazendo tudo o que eles queriam com o povo de Deus. E Deus não estava satisfeito com isso. Deus não estava satisfeito e Jesus Cristo foi enviado como Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, para ser sacrifício em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Diga obrigado, Senhor. Obrigado porque o que tu fizeste por cada um de nós não tem como pagar. Não temos como pagar. Não temos. Durante toda a nossa vida, se nós formos pensar em pagar, não vamos conseguir. Mas o que podemos fazer é te servir, é continuar semeando a boa palavra, continuar retribuindo da forma que nós podemos, evangelizando, proclamando a tua palavra, tocando a trombeta, anunciando as boas novas do reino de Deus, da salvação, da libertação, da cura, da transformação e da ressurreição. Diga glória a Deus. Bom, houve decepção e esperança na cruz, da crucificação. Esses dois sentimentos sempre estão presentes na vida de todo ser humano. Frequentemente ficamos decepcionados com certas pessoas, instituições, determinados acontecimentos na nossa casa, família, em tudo que vivemos e o que acontece ao nosso redor, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde vamos passar por situações difíceis, passar por situações de constrangimento e justiça, acusação, condenação. Foi o que aconteceu com Jesus. Da mesma forma, Jesus foi crucificado no nosso lugar. Diga glória a Deus. Ainda bem que o sacrifício foi perfeito. Esta decepção foi responsável pela desorientação para os discípulos, que ficaram desanimados, deixaram tudo para trás, voltaram, que aprenderam com Jesus e voltaram à vida antiga e creram naquilo que Jesus lhes havia ensinado. Eles estavam ali, receberam ensinamentos durante 3 anos e meio. Receberam ensinamentos, foram ali dia após dia com Jesus, sendo ministrado a palavra, a verdade da vida. Qual era o propósito de Jesus ter vindo na terra? Qual era o propósito de Jesus ter ensinado a eles, ter escolhido aqueles 12 para dar continuidade após a sua volta para Deus? Qual era o propósito? Os discípulos aprenderam com Jesus. E eles
aprenderam também que o reino de Deus estava breve, porque o reino de Deus tem poder e autoridade. E os discípulos estavam naquela esperança. Eles entenderam, mas não entenderam muito bem. Foi preciso que eles passassem também por essas situações difíceis, como Jesus vinha ensinando a eles, para que eles pudessem entender qual era o propósito do Mestre. Toda essa expectativa, empolgação, terminou quando o Filho de Deus foi preso, condenado, crucificado e morto. Os discípulos no caminho de Emaús voltaram para Emaús, saíram de Jerusalém e voltaram para Emaús. E nessa caminhada eles vinham conversando a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém com Jesus, aquele que era a promessa de restauração de Israel, a promessa da restauração daquilo que vinha acontecendo de injustiça com o povo de Deus, que estava sendo escravizado, cobrando impostos a mais, não tinha justiça, a justiça era romana, uma justiça ímpia, que fazia e acontecia do jeito que eles queriam. Bom, e os discípulos vinham caminhando, decepcionados, porque Jesus tinha prometido algo que seria a restauração de Israel, a restauração daquele povo. E nessa conversa, em que os dois vinham caminhando por Emaús, Jesus entrou no meio da conversa, veio acompanhando, chegou e começou a caminhar com eles. Começou a caminhar com eles e falou: olha, de que vocês estão falando aí? É o único que estava em Jerusalém, não sabe dos acontecimentos, não sabe o que aconteceu com Jesus. Está lá em Lucas 24. Abre aí se vocês querem saber. Lucas 24. Como aconteceu essa conversa? Lucas 24. (13). 24:13 está aqui. Aconteceu que enquanto conversavam, 24:15. Aconteceu enquanto conversavam, o próprio Jesus se apresentou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não reconheceram que era Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e falaram com Jesus. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntaram: quais? E eles perguntaram: quais? Explicaram: o que aconteceu com Jesus, Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e todas as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam decepcionados, entristecidos. Agora não tem mais jeito. Aquele que poderia ser a nossa salvação, aquele que poderia mudar toda essa história, ele tinha poder, autoridade, ele tinha a palavra, ele tinha todas as condições para mudar o que está acontecendo no meio do nosso povo. Mas Jesus, conversando com eles, vinha escutando tudo aquilo e falando, pensando, eles não sabem o que vai acontecer. O melhor ainda está por vir. Diga, o melhor ainda está por vir para a minha vida. Ora, nós esperávamos, dizendo os discípulos, que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, dos quais afirmam que ele vive. Ele vive. Ele vive e reina. Ele continua vivo pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Esse é Jesus. É Jesus que venceu a morte. Venceu a morte para nos mostrar que nós também podemos vencer a morte. Quando andamos na sua palavra, sobre a rocha da tua palavra, no caminho sobremodo excelente, no caminho em que Ele preparou para cada um de nós. Muito bem, é importante saber isso. É importante saber como o Senhor quer nos mostrar que nós também podemos vencer a morte. É importante entender que o Senhor quer nos mostrar aqui com esta situação que aconteceu com ele, com essa morte de cruz, morte de maldição, também vai acontecer conosco quando nós vivermos e praticarmos verdadeiramente a palavra. Amém? Então, essa é a vontade do Senhor. Diga glória a Deus, ainda bem que eu tenho a palavra de Deus que me orienta, norteia a minha vida e vai me dar a vitória. Jesus está vivo. Disseram os anjos, aquelas mulheres que foram ao túmulo procurar Jesus. Ele vive. Ele está vivo. Por isso também hoje eu estou vivo. Por isso muitos hoje estão vivos, porque foram achados por Jesus, encontrados por Jesus, em seus delitos, seus pecados, transgressões, e Ele nos deu a vida que nós precisamos. A vida que nós precisamos para continuar para o chamado para o qual Ele nos levantou das cinzas, nos tirou das trevas, do engano, da mentira, do pecado, da transgressão, e hoje nós estamos aqui semeando a palavra. Foi assim também com os seus discípulos, os primeiros discípulos, os 12 discípulos que ele chamou, convocou, instruiu e enviou para fazer a sua obra, a sua vontade. Mas os discípulos ainda estavam em fase de treinamento, ainda estavam sendo preparados, forjados por Jesus. Ainda faltava alguma coisa acontecer para que os discípulos entendessem todo aquele propósito, todo aquele acontecimento, mesmo quando estavam decepcionados com Jesus condenado e morto na cruz, crucificado, e ainda uma inscrição sobre a cabeça dele, lá escrito: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, general do nosso exército, autor e consumador da nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre Jesus. Até Tomé, que não era duvidoso, duvidava de que Jesus tinha sido ressuscitado, falou: eu não acredito. Jesus tinha instruído a eles, aqueles 12 apóstolos, 12 primeiros discípulos, que era preciso que ele morresse. Era preciso que acontecesse essas coisas para que ele voltasse à direita do Pai, da onde ele veio, e ele deixou instruções específicas. Deixou tudo preparado para que os discípulos continuassem. E chegou até nós. Diga glória a Deus.
Eu só acredito se tocar ali nas chagas dele, na mão dele, e ver com os meus olhos um furo na mão, no peito, no pé. Só acredito assim. Jesus apareceu outra vez no cenáculo, onde estavam reunidos aqueles apóstolos. Jesus apareceu mais uma vez para mostrar que tudo aquilo que ele deixou escrito, tudo aquilo que ele ensinou, acontece. Continua acontecendo até os dias de hoje. Continua sendo verdade, porque ele é a própria verdade. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Outros discípulos também voltaram à pesca. João, Pedro. Voltaram, acabou. Acabou. Jesus morreu, foi crucificado. Não tem mais mestre. Nós não temos mais uma direção. Nós não temos mais um mestre para nos ensinar tudo aquilo que nós aprendemos até o dia de hoje. Acabou, vamos voltar para a pesca. Vamos voltar a pescar. Mal sabiam eles que seriam aqueles que iam ensinar aos futuros discípulos. Eles iam dar continuidade a tudo aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, tinham sido ministrados por Jesus, capacitados por Jesus, ouvido da voz de Jesus, o poder e a autoridade, visto os milagres, a cura do cego, a cura do aleijado, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho daquela viúva. Eles viram tudo isso, aprenderam ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores aprenderam tudo. E o melhor ainda estava por vir para a vida deles. Quando eles pensavam que tinha acabado, era o fim. Jesus tinha sido morto na cruz, acabou. E agora? O que vai ser de nós? Mas Jesus ainda voltou mais uns 40 dias. Ainda passou mais 40 dias com eles, recapitulando tudo aquilo que ele falou. E consertando alguns erros que precisavam, alguns ajustes que precisavam ser dados, para que eles entendessem, compreendessem e seguissem em tudo aquilo que Jesus tinha mostrado, ensinado para eles, para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. No entanto, eles não sabiam que o melhor ainda estava por vir. Eram eles que iam fazer os milagres. A Bíblia fala que os enfermos eram colocados no chão quando o Pedro passava, e até a sombra de Pedro curava. Impressionante, né? Como eles receberam a unção. Como eles receberam a unção. E eram curados. Assim como Jesus curou muitos também. Leprosos, todos. Jesus não rejeitou ninguém. Quando vinha ele atendia e as pessoas saíam felizes, transformadas, curadas, libertas, ressuscitadas também. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. No terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscitou. Com isso, Jesus venceu a morte, venceu o pecado, a maldade humana que colocaram na cruz. Mas era propósito de Deus. Venceu toda forma de injustiça promovida por homens e mulheres responsáveis pela dor e morte de inocentes. Jesus venceu todo o projeto de manifestação diabólica que resulta em afastamento do ser humano a Deus, de Deus, da bondade, do amor e da graça de Deus. Com a sua ressurreição, Jesus trouxe nova vida, nova maneira de viver, novo ser, nova esperança para todos que nele confiam. Diga glória a Deus.
Foi isso que aconteceu com os discípulos que, dominados pela decepção, tristeza, desorientação, encheram de alegria e esperança diante do Cristo ressurreto. Quando Jesus apareceu de novo para eles, depois de ter sido crucificado e morto, e que eles tinham dito, acabou, não tem mais jeito, aí Jesus aparece ressuscitado, aí lá, voltar a ter esperança, voltar àquela confiança. E o mestre, mais um pouco, ensinou, mostrou, deu a direção para eles, e falou, agora é com vocês. Agora é vocês que vão fazer os milagres. Agora é vocês que vão fazer aquilo tudo que eu ensinei, que vocês viram fazer. Isso é para você também. Está me ouvindo agora. Isso é para você também, que ainda nem acredita que aquilo que você recebeu está aí dentro. Está aí dentro de você. Tudo isso foi por amor. Tudo isso foi para nos ensinar. Depois de aproximadamente 2000 anos da crucificação e morte e ressurreição de Jesus, a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. O propósito, o impacto da vida das pessoas, tal como acontecera com Jesus, com os discípulos no primeiro século. Diante da incerteza da relação após a morte de Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Quando chegou a ressurreição, ele apareceu ressurreto. Tudo mudou para os discípulos. Aquela decepção acabou. Muitos começam a caminhar com Jesus como os discípulos. Muitos começam a caminhar com Jesus e ainda não têm aquela fé perseverante. Aquela fé que receberam de Jesus poder e autoridade, aquela fé na palavra de Deus que dá a direção, que transforma a vida, que liberta a vida. Ainda não crê verdadeiramente, mas Jesus ao tempo todo continua ensinando, porque ele vive. Porque ele vive. E eu posso crer no amanhã. Tem um louvor que é muito bonito. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Desculpa, a voz, não sou levita nem cantor, mas sou um adorador. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, houve mudança, uma transformação na vida daqueles discípulos depois que Jesus Cristo apareceu para eles, ressurreto, comendo com eles, participando da conversa com eles. É o mestre, é o mestre. O mestre está de volta, o mestre está aí de novo. E ele mais uma vez mostrava, através da sua ressurreição, que a morte foi vencida. A morte foi vencida. E nós também podemos vencer a morte. Seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos. A morte é vencida, pode ser vencida. Basta seguir os ensinamentos. Assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós lemos aqui semana passada que em Romanos 5,3 fala sobre a tribulação. Havia uma tribulação entre eles, os discípulos. Havia uma tribulação e a tribulação gera perseverança e a perseverança gera experiência e a experiência esperança. Aquela tribulação acabou quando Jesus se revelou de novo para eles. Estou aqui, eu ressuscitei. Eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar ao terceiro dia. Destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei. Estava falando do templo de Deus, o templo vivo que somos nós. Com a ressurreição de Cristo, a esperança deixa de ser um sentimento na vida humana
e se torna um elemento de fé. Fé. Fé na sua palavra. Confiança na sua palavra. Perseverança. Como o sentimento, a esperança sempre estará sujeita e condicionada a diversos fatores externos, favoráveis ou benefícios a nós, como o elemento da fé. A esperança estabelece um princípio ou um fundamento de vida baseado na vontade e ação do Pai. Fica a glória a Deus. Em relação ao seu Filho, Jesus Cristo, assim como a ação do Espírito Santo para consumar a vontade e a ação do Pai e do Filho. Diga glória a Deus. Do Pai e do Filho em nós. Diga glória a Deus. Isso significa crer. Crer nas palavras de Jesus. Crer em tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que está no Evangelho, tudo aquilo que ele ensinou e continua ensinando, é verdade. É verdade, diga glória a Deus. Sendo assim, na vida cristã, e como comunidade do povo de Deus, que nós somos povo de Deus, sou filho de Deus, você é filho de Deus, sou um povo eleito, raça santa, nação santa, sacerdócio santo de Deus. Eu, você, nós. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A missão continua. A missão para aqueles discípulos continua pregando, continua evangelizando, continua curando, continua libertando. Foi isso que eu ensinei a vocês. É isso que eu quero que vocês façam. É o que Jesus estava falando aqui. Depois que ele apareceu ressurreto e continuou mostrando que tudo aquilo é verdade. Não era um charlatão, como muitos falaram, embusteiro, como muitos falaram, mas um falso profeta. Não. Ele comprovou tudo. Ele mostrou tudo. O que ele disse e aconteceu. O que está escrito. O que está escrito vai acontecer. Jesus está voltando. Assim como ele veio, foi profetizado pelos profetas e anunciado pelos profetas que viria o Messias. Ele veio. E assim como também está escrito, quando Jesus ascendeu para o Pai, voltou para o Pai, os anjos disseram: varões, por que estão preocupados? Esse mesmo Jesus está subindo aos céus.